Boa noite. Começamos por uma sondagem sobre as intenções de voto dos portugueses a 2 meses das eleições legislativas. E a esta distância, António Costa deverá falhar a conquista da maioria absoluta. Nesta sondagem da Multidados, o Partido Socialista recolhe 35,5% das intenções de voto. O Partido Social Democrata tem apenas 20,3% dos votos. A confirmar-se nas urnas, será o pior resultado de sempre do partido numas legislativas. Dados que estarão em equação natural e previsivelmente no Conselho Nacional do Partido esta noite em Guimarães. O Bloco de Esquerda reforça a posição de terceira força política e tem uma subida expressiva para 14,7%. Também surpreendente é o crescimento do PAN, que nesta sondagem é a quarta força política com 7,9% dos votos. A CDU, a coligação dos comunistas e verdes, recolhe apenas 5,6% dos votos e o CDS afunda-se, surgindo como sexta força política com apenas 3,3%. Esta sondagem da Multidados foi feita entre 18 e 28 de julho e será objeto de análise aprofundada mais à frente neste Jornal das 8. Bem-vindo de regresso ao Jornal das 8 com os dados completos da sondagem que atribui a vitória clara ao Partido Socialista. No entanto, e perante estes resultados, António Costa não conseguiria a maioria absoluta nas legislativas e o PSD de Rui Rio encaminha-se para o pior resultado de sempre em eleições legislativas. A sondagem da Multidados para a TVI indica ainda que os resultados do Bloco de Esquerda e do PAN são suficientes para garantir uma maioria estável de apoio ao governo, até porque se apresentam como a terceira e a quarta força políticas, remetendo a CDU e o CDS para o fim da linha. É um cenário de geringonça 2.0, diferente daquele que o país conheceu até agora, pelo menos em teoria e de acordo com estes dados. Os socialistas devem passar a ser a maior força política nas próximas legislativas, mas a maioria absoluta é cada vez mais uma miragem. A sondagem da Multidados indica que o PS não chega aos 36% nas intenções de voto. O PSD consegue pouco mais de 20% dos votos. Logo a seguir, o Bloco de Esquerda passa a ser a terceira força política no Parlamento, com quase 15%. Segue-se o PAN com 7,9% nas intenções de voto. A CDU e o CDS-PP estão muito abaixo do que é tradicional. Os comunistas passam a quinta força política e o CDS quase perde expressão, com pouco mais de 3% das intenções de voto. A movimentação da tendência de voto está claramente a ir para outros partidos, como o Bloco de Esquerda e como o PAN. Numa semana, mais que duplicou a intenção de voto no PAN, o que poderá ser uma razão plausível para justificar essa ideologia, essa ideia de que efetivamente as pessoas estão a penalizar o Partido Socialista por esta questão dos incêndios. Também os dois partidos à direita, PSD e CDS-PP, levam um forte abanão se as intenções de voto se confirmarem. Em 2015, o PSD e o CDS conseguiram 36,8% dos votos. Do total de eleitores na coligação de direita nas últimas legislativas, apenas 46% afirma que continuar a votar nos sociais-democratas e 8,7% votaria no CDS. De acordo com esta sondagem, 8% dos eleitores do PAF devem migrar para o Partido Socialista, 3,7% para o PAN e 1,3% para o Bloco de Esquerda. Do total de eleitores do PS em 2015, 83% garante que vai votar no PS outra vez. Já o PCP e a coligação com os verdes pode perder 10% dos eleitores para o Bloco de Esquerda. A maior queda é significativamente da PSD, quase 14% de pontos percentuais negativos em relação às últimas eleições de 2015 para a Assembleia da República. E isso acontecerá porque? Provavelmente há um descrédito por parte dos líderes partidários. O nosso estudo também demonstra que mais de 20% da população não confia nos líderes que temos atualmente para as próximas eleições. Há ainda os partidos mais pequenos que não conseguem mais do que 5% todos juntos. Pelo menos 20% dos eleitores estão indecisos. A sondagem foi realizada para a TVI pela Multidados de 18 a 28 de julho. Foram feitas 800 entrevistas telefónicas a maiores de 18 anos no continente. Os entrevistados foram selecionados de forma aleatória e estratificada, tendo por base o último censo do INE. Os dados têm uma margem de erro de 3,5%. Em relação a esta sondagem da Multidados que nós apresentámos aqui há instantes, aqui no Jornal das 8, o que é que sublinhas destes resultados? Olha, sublinho 3 coisas. Primeiro, o PS com 35%, portanto bastante longe da maioria absoluta.
Sublinho o péssimo resultado do PSD e do CDS. Os dois juntos não chegam a 25% dos votos, portanto é um péssimo resultado. O PSD teria o pior resultado sempre se isto se viesse a confirmar, e o CDS voltaria ao velho partido do táxi, que já foi nos tempos de Cavaco Silva. Portanto, são péssimas notícias para os partidos à direita do Partido Socialista. Já o Bloco de Esquerda e o PAN quase que enchem um autocarro. Já o Bloco de Esquerda consegue exatamente um feito, se isto se vier a confirmar, consegue um feito notável, porque apresenta-se como quarta folha, quarta força política, e temos o Bloco de Esquerda, que em todas as sondagens tem vindo a crescer. De facto, o Bloco de Esquerda tem tido boas indicações nas sondagens, teve um bom resultado nas europeias e tem vindo a crescer. E, portanto, são dois partidos que são olhados com muita expectativa em relação às próximas eleições. Sendo que o Bloco surge claramente como a terceira força claramente como política. Terceira. Ou seja, olhando para estes resultados, e estamos a 2 meses e meio das eleições, enfim, toda a dinâmica política, como nós sabemos, é muito volátil, mas perante isto que aqui nos é dado a perceber, e olhando também para os dados de algumas outras sondagens que têm sido divulgados nos últimos tempos, poder-se-ia, em teoria, estar perante uma possibilidade de combinações de coligação que seriam uma geringonça 2.0, a expressão que eu usei há pouco, muito diferente daquela que... Sim, aritmeticamente, o PS, por exemplo, nesta sondagem, pode fazer uma coligação e ter maioria com o Bloco de Esquerda ou com o PAN, por exemplo. Agora, há aqui um problema. E será isso desejável por parte de António Costa? Tendo em conta esta sondagem, em que o Bloco de Esquerda tem um resultado muito bom, é complicado para o PS fazer a coligação com o PAN, que é uma hipótese que tem sido aventada, tendo em conta os resultados do Partido Socialista e os resultados do PAN, uma hipótese de haver um acordo com o PAN, um acordo mais fácil, se calhar, de cumprir do que o acordo com os partidos à esquerda. Agora, o problema é que esse acordo com o PAN deixa o Bloco de Esquerda e o PCP também, embora o PCP tenha um resultado inferior, mas deixa o Bloco de Esquerda à solta na oposição. E, portanto, uma certa paz política que tem havido ao longo destes 4 anos de geringonça perderia, porque, de facto, o Bloco de Esquerda, não fazendo parte da solução do governo, voltaria à oposição e o Partido Comunista também. Portanto, acho difícil António Costa querer comprar uma guerra dessas e ter outra vez um governo, de certa forma, tudo por um lado, à esquerda pelo Bloco e pelo PC e à direita pelo PSD e pelo CDS, sendo que o PSD e o CDS, se isto se vier a confirmar, obviamente alguma coisa vai ter que mudar a seguir às eleições. Muito obrigado, Constança. Estamos na contagem decrescente para essas eleições legislativas no início de outubro. O CDS-PP, precisamente, quer mais vagas para os alunos que sejam excluídos pelos chamados números clausos